Qual a importância da SpaceX, então? A SpaceX barateou o acesso ao espaço. Ela democratizou muito. É muito mesmo? Entre 6 a 10 vezes o acesso ao espaço foi barateado. E se a Starship funcionar da maneira que está sendo pensado, aí vai ser um negócio surreal, cara. Qual é a intenção da Starship? O Elon Musk é maluco. Ele fala que vai custar... 5. Eles falam 5. Eles falam 5. A galera acha que não chega a 5, mas chega a 15. Mas mesmo que chegue 15. Mas a gente 15 milhões, tá? Vamos falar em quilo, tá? Tá. Cada quilo para Starship, o Elon Musk já lançou a ideia que vai custar mais ou menos o que custa uma passagem de avião. Essa é a ideia maluca dele. Hoje, ele estaria falando aí, na casa aí, de por quilo, de $5, $10, $15. Mas como que ele tá fazendo para baratear? Bom. Menos combustível? Não, veículo reutilizável, realmente reutilizável. Esse inteiro, Esse realmente inteiro. Starship inteiro, feito de aço inox. E panela. Mais leve? Não, cara, o problema meio que foda-se é mais leve. A gente quer um monte de combustível lá. Mas por que o inox? Barato. É porque é barato. Barato. Tá. Não é compósito. E entendeu? resistente. São 3 coisas. E por que não fizeram antes, então? Desculpa. Mas... Aí, na minha opinião, entra o papel dele na parada. Entra o papel dele e das pessoas que vieram com a liderança dele junto, né? Por que não fizeram antes? Então vamos fazer. Só que antes a galera, não, cara, é compósito, tem que ser não sei o quê, e tem fibra de carbono e fibra não. E ele tinha o dinheiro ali pra colocar pra fazer o negócio acontecer Faz também, aí, entendeu? Faz aí, eu tenho a grana. Se der errado, a gente volta pra trás. Mas aparentemente. Foi isso. E o que é muito louco nessa história toda, né? O Jeff Bezos tá tentando fazer a mesma coisa. Só que o Bezos, desde o começo, ele falou: não, eu quero fazer um lance devagar, para que quando der certo, eu tenha estudado todos os problemas possíveis e aquilo funcionar otimamente no mundo perfeito. O Elon Musk falou: não, cara, vamos ficar lançando o quanto antes possível e a gente faz um processo de iteração. A gente vai aprendendo com o erro que a gente tá tendo aqui. Sim. E pro próximo a gente vai melhorando. Tem uma foto famosa, né? Da evolução do... Um vídeo, motor. até um vídeo, né? Não, eu vi. Do motor, tá. Do motor, dos 3 né? motores, Como ele era complexo, depois como ele ficou bonitinho e mais simplificado, né? A ideia dele sempre foi essa, do Jeff Bezos sempre foi devagar, tanto que o símbolo hoje da Blue Origin é uma pena, mas quando o Jeff Bezos pensou da primeira vez era uma tartaruga, o primeiro símbolo da Blue Origin, né? Aí não, né? E olha, cara, as histórias são ótimas, assim, quando o Bezos foi procurar o terreno onde ele ia montar a fábrica dele, ele tava no helicóptero, o helicóptero caiu num brejo com Bezos dentro. E aí tava advogado e tava o cara, o agente imobiliário lá. E os 3 sobreviveram e o piloto sobreviveu. Mano. Então, assim, cara, é umas histórias. O Richard Branson, por exemplo, tava num balão tentando quebrar recorde. E aí, na hora de pousar, o balão não conseguiu pousar. Deserto, né? O balão dele pousou no deserto? Não, pousou na água. Tipo, na água, né? Ele tava tentando atravessar o Atlântico, se não me engano, num balão. Aí, na hora que foi pousar, o balão não conseguiu fazer o pouso. O piloto. Eu não lembro se foi o Branson ou o piloto. Pulou, sobreviveu e alguém ficou no balão e depois caiu no mar mais pra frente. Então, esses caras são malucos. E aí a Blue Origin tá nessa de muito devagar o processo, tanto que eles chegaram no espaço agora super recente. E a SpaceX já tá muito mais de década chegando no espaço. E aí essa brincadeira toda jogou a SpaceX ligas distantes à frente de qualquer outro concorrente. Então hoje o que a SpaceX faz... E de grana também. Faturando também ou não? Lógico, os contratos bilionários que os caras têm. Mas ela tá... A questão da sustentabilidade econômica é meio complicado nessa história. Olha... O que Esse é o famoso motor, esse é o motor novo deles, chamado motor Raptor, que é o motor do Starship. Não é o do Falcon, tá? O do Falcon é o motor Merlin, que chama. E eles estão fazendo o quê? Eles estão tentando simplificar cada vez mais o motor. Para quê? Já que eles querem lançar, a ideia do Elon Musk é lançar vários desses foguetes por semana. Então você tem que ter muito motor produzido. Então eles estão simplificando muito o processo para que esses motores sejam feitos da maneira mais rápida possível. Eles chegaram num ponto que agora pararam de fazer motor. Porque eles começaram a fazer tanto e o foguete não tá dando certo. Falou, dá uma segurada aí, galera do motor, que a gente tem motor pra caramba. E esse motor é super inovador, que ele tem um ciclo de queima que só ele tem. Eu acho que tiveram alguns testes feitos pelos russos e tal, mas ele tá conseguindo operacionalizar ele e tá usando metano, que é um combustível que é mais difícil de trabalhar, mas que um dos motivos que você quer o metano é porque você consegue produzir metano em Marte. Né? Você consegue, então, ele quer ir até Marte e voltar com combustível feito lá em Marte. Você não precisa levar combustível pra voltar. Essa que é a parada. Aí chega lá e fala, ih, não funciona esse combustível, aí, tá batizado. Né? Que nem você para num posto e coloca o combustível batizado. Aí ele vai levar uma nave antes pra testar. Aí fica daquelas falhadas no espaço assim. E aí você perguntou qual que é a grande diferença da SpaceX, né? Então assim, você não tem só a questão
ser reutilizável ou não. Toda a parte operacional é simplificada também. Isso aí. Então você lançar um foguete da SpaceX é muito mais simples do que você lançar qualquer foguete de concorrente. E eles estão aperfeiçoando cada vez mais pela quantidade de lançamento que eles fazem. Por Então isso que é hoje... 2, 3 por semana. 2, 3, hoje a SpaceX lança mais do que todo mundo junto. É um negócio bizarro. Quem chega mais perto da SpaceX é a China, mas aí você tem um estado inteiro... Mas eles têm coisas pra testar ou sempre coisas pra levar? Não, eles têm um carro-chefe hoje que é o Falcon 9, Que tá levando um Starlink. que tá levando os Starlink, que leva satélite, que leva tudo, cara, tudo. Então, tá levando agora, eles lançaram, essa semana lançaram 2 pro NRO. Sim. Que é o Falcon tem números? Tem Falcon números. 9. Você quê? teve o Os 1 outros- primeiro. É. Aí depois você teve o 5, que eu acho que não chegou a voar. Não. Que era a quantidade de motor, né? Tá. Aí você tinha um motor, 5 motores, depois 9 motores. Então eles primeiro validaram o primeiro. O primeiro falhou, foram 3 ou 4 vezes? 3 vezes. 3 vezes. E aí na quarta, que Essa era a é a última história chance aí. que eles tinham. Eu vi esse papo. Por que era a última chance? Porque ia acabar o dinheiro. Quando ele vende o PayPal lá atrás, Sei. ele pega lá uns 100 e tantos milhões de dólares na mão, que dá para ele fazer 4 foguetes. Então ele fez 4 foguetes. E o lance qual que era? A NASA queria fazer um contrato com quem seria capaz de levar carga para a estação espacial. E o pessoal fala assim, o Elon Musk teve subsídio governamental. Cara, até esse momento Até aí, não, esquece. era a grana dele. Era a grana dele que ele tava queimando. Né? Ele teve que provar para a NASA. O dia que ele faz o primeiro dá errado, o segundo, o terceiro é triste pra caramba, porque na hora que separa ele dá um cutucão no... O primeiro estágio dá um cutucão. E ele voava no da Ilhas Marshall, né? Isso. Hã? Ele voava de uma ilha que fica... É no Pacífico, né? Eu não Acho que lembro é, de cabeça. A Ilhas Mas é uma Marshall. ilha americana que fica no meio do oceano, né? Só não lembro se é no Pacífico, acho que é no Pacífico. E aí no quarto ele dá certo. E aí quando dá certo, a NASA fecha. Aí sim, a NASA fecha um contrato com ele na casa ali dos 3 bilhões de dólares na época para levar carga para a estação espacial. Não, e tem uma história bizarríssima nisso aí, porque quando ele conseguiu fazer o voo, tava tendo um evento no Smithsonian, que é um museu super famoso em Washington. O Elon Musk pegou uma carreta, colocou um foguete que ele tinha montado, estacionou na frente do evento da NASA. E falou, galera, o meu foguete funciona, tá aqui. Porque o pessoal da NASA, muita gente era contra o Elon Musk. Eles não queriam que o Elon Musk fosse o novo contratado ali do governo. Por causa de política? Por não acreditar que a maneira que ele estava desenvolvendo faria sentido, né? E aí ele leva tem foto desse foguete parado na frente do evento lá, e aí tem um gerente importante, um diretor da NASA, que compra a ideia e ele começa a fazer lobby dentro da NASA para a NASA fechar contrato com o Elon Musk. Ah lá. Esse aí é o Falcon Heavy, que a gente chama. Esse aí não é o Falcon. Coloca o Falcon 9 primeiro. Porque esse aí, cara, é um, sei lá, quase não voa essa porcaria. Voa acho que umas 5 vezes. Voa umas 5, esse ano só vai voar uma vez, entendeu? Porque não precisa, cara, na verdade é isso, entendeu? Esse aí são 3 Falcon 9, como se tivesse 3 do Falcon 9 ali, entendeu? É 3 para levar motores. cargas maiores, né? Então você tem um satélite muito específico que tem uma massa muito Mas de mesmo assim, com o toneladas. Falcon 9 você consegue fazer, entendeu? Então, você gasta um pouquinho mais de combustível, talvez você não reaproveite, mas... Tanto que esse aí não voa tanto. Esse aí foi que levou o carro pro espaço. Tá. O Tesla pro espaço foi esse cara aí. E aí, quando ele aposentou o Falcon 1, e aí ele tinha a ideia de fazer o 5, mas pulou direto pro 9, as pessoas perguntaram, mas o 1 nunca mais vai voar? Por que você não vende? Cara, ele falou, não, isso aí, projeto esquece. Não quero nunca mais saber de Falcon 1. Acabou isso aí. Aí ele partiu pro 9, desde então ele tá nesse cara. Teve várias iterações de melhorias do Falcon. Tá no chamado Bloco 5 hoje, que a gente fala. O Bloco 5 tem o bloco preto ainda, eu não lembro de cabeça. Tem o Interstage ali, né? Que aí tem uma corzinha preta pintada, você sabe que é o mais moderno, né? E as coisas, é isso. Esse processo de iteração, voo a voo, ele vai melhorando. Esse Isso aí é antigão. Põe aí. Coloca aí de ontem, que teve antes de ontem teve lançamento. Antes de ontem, teve lançamento. E o Falcon, então tem isso, né, cara? O Falcon sendo reutilizado, ele barateia demais, cara. Barateia demais. Fora que ele tem uma coisa muito legal, que entra muito na área do Lucas aí. Ele tem umas missões que a gente chama de missões Transporter, que ele leva 80, 100, 110 satélites de uma vez, cara. Pequenos satélites, Pequeno satélite tamanho desse copo aqui, ó. Ou um satélite um pouco maior e um monte pequenininho. Sim. PocketSat, NanoSat, Onde vão CubeSat. os satélites? Tudo na coifa lá em cima. Só naquela parte lá?